Hoje, então, nós teremos a exposição de uma trabalhadora da casa, Marisângela, que fará a nossa exposição falando há muitas moradas na casa do meu Pai. Que Jesus lhe inspire agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Sejamos todos bem-vindos a essa casa, para a gente receber aquilo que esteja necessitando e esteja buscando de bom. Dando continuidade, então, aos trabalhos da noite, a gente vai agora refletir um pouco, sobre os ensinamentos de Jesus e ver o que cabe para cada um de nós, dentro do nosso coração. Há muitas moradas na casa de meu Pai, de nosso Pai, Todo Pai é nosso, de todos nós. E essa passagem, esse dizer de Jesus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, intitulado com esse mesmo nome. E aí, nesse capítulo, a gente vai falar, ele vai discorrer sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, Erraticidade, o período em que nós, espíritos, não estamos encarnados, Diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias humanas, instrução dos espíritos sobre os mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Vários assuntos ele trata, claro que todos não vão ser abordados, não temos tempo hábil, nem conhecimento, para tanto, e discorrer assim com facilidade nos assuntos, mas alguma coisinha a gente vai tentar ir ver na noite, O que significa dizer essa fala de Jesus, muitas moradas na casa do Pai, os simbolismos que Jesus traz para nós em cada uma dos seus dizeres, o significado imediato e o significado oculto, que muitas vezes a gente ainda não conhece, estamos sempre em busca. Se essas moradas são físicas, moradas espirituais, se há vida em outros planetas, a ciência já comprova isso, não comprova ainda, e o que o planeta Terra está caminhando, para que o que nós podemos esperar para nós, para o nosso planeta querido. E essa frase de Jesus está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, e diz assim: Não se perturbe, o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Pois me vou para preparar um lugar para vós. E se for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. E aí, esse dizer de Jesus ocorre no momento já que Jesus já sabia da sua partida. Sempre soube, claro, Mas estava chegando, se aproximando desse momento. E aí, ele estava também com muitas falas para consolar os discípulos e para prepará-los, para a continuidade do caminho. E aí, qualquer um de nós, se soubesse, muitos de nós, humanidade, se a gente soubesse que estava por partir, a gente iria fazer algo parecido também. A gente iria falar com as pessoas que amamos, dizer, olha, não se preocupe, porque eu vou para outro lugar. Nós que já conhecemos isso, sabemos que a vida não acaba, com nosso desencarne. Então a gente prepararia aqueles que a gente ama, dizendo que não se preocupe, eu vou para um lugar bom, se Deus quiser, se Deus me permitir, A vida não vai terminar e também em algum momento nos reencontraremos. É assim que a gente deve agir, é assim que a gente deve
se preparar a todo momento, porque a gente não sabe a hora, né, que isso ocorre. E Jesus então também fez isso com seus discípulos, né, e os preparou para esse momento, né, que chegaria. Mas é muito mais além do que isso, né? A gente vai ver um pouco sobre cada significado, né? Um pouco sobre os significados dessas falas de Jesus. E aí, deixa eu só colocar aqui que eu acho que não apareceu. Então, nessa frase, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, Jesus nos esclarece o quão é importante a fé, né? A gente precisa acreditar em Deus e acreditar nele também, e isso vai nos ocasionar que a gente não vai se perturbar, não vai passar por perturbação quando a gente crê, né? Então, a gente sabe que vai ter aflições, mas se a gente está com a nossa fé fortalecida, a gente vai confiar em Deus, vai confiar em Jesus. E o nosso coração fica em paz, né? Então, esse é o primeiro aprendizado que a gente pode tirar dessas palavras. Que a gente tem que sempre fortalecer a nossa fé, a fim de que a gente não crie um mundo de falta de paz, de perturbação, né? Que a gente consiga se manter em tranquilidade. Isso é muito importante, mesmo nos momentos difíceis, né? E aí, deixa eu ver se eu não pulei aqui. Ele cortou ali, mas está tudo certo. Então, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Essa frase está no livro Fonte Viva, onde Emmanuel vai discorrer sobre uma parte dessa frase, né? Porque a gente sabe que o reino de Deus, ele começa dentro de nós, né? Não é uma busca por algo que a gente só vai conhecer quando desencarnar, né? Quando estiver ao lado de Jesus. A gente sabe que não é assim. O reino de Deus a gente pode buscar a todo momento, né? E depende muito do nosso estado interior. Então, muitas vezes a gente está no mundo, está tentando buscar a Deus, mas o tempo todo a realidade que a gente está aqui faz com que a gente não consiga permanecer nesse reino de Deus a todo momento. Então, é uma busca incessante. Emmanuel vem falar, né, sobre essa frase, essa parte aqui desse dizer, que fala que eu vou preparar um lugar para vós, né? Então, Jesus, com seus ensinamentos, ele prepara esse lugar que a gente tem de bom, quando a gente consegue se manter, né, alinhado ao que ele nos ensinou. E ele também falou nessa passagem que ele tomaria de mim mesmo, né? E venho novamente e venho lhes recepcionar, né? E a gente vê ao longo de várias obras essa promessa de Jesus sendo cumprida para os discípulos, né? Então muitos deles eles foram recepcionados por Jesus quando chegaram no plano espiritual. Então, a gente pode pensar também já de uma forma imediata, Jesus busca a gente a qualquer momento, né? A gente tem que buscar Ele também, né? Ele está sempre ao nosso lado, sempre nos preparando o lugar, né? E para os discípulos assim aconteceu até com as narrações de Jesus vindo e buscando, né? Os discípulos, buscando Maria, né? Todos aqueles, Estevão, né? Todos sendo recepcionados por Jesus. Quem de nós não gostaria, né, de ser recepcionado por Jesus quando a gente chegar no nosso momento, né? E aí a gente
pensa na palavra morada, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. A gente pode pensar num sentido literal e pensar assim, né? Se Jesus vai, né? A gente se colocando no lugar dos discípulos, Jesus, né? Indo para o outro lado, a gente podia pensar numa promessa do tipo, não, vai ter um lugarzinho para vocês aqui comigo, né? Vai ter um local físico que seja, né? Sob o ponto de vista nosso, ainda imediato, a gente vai ter um local na casa de Jesus, né? Mas é muito mais amplo do que isso, essa palavra morada. Morada como um local de permanência, né? E aí essa morada, ela pode ter dois sentidos, que é o mundo interior, né? Há muitas moradas, e há muitas moradas, planetas, astros, do universo também, né? Então a gente pode ver sobre esses dois sentidos. E nesse capítulo do Evangelho vai falar sobre isso, né? Então, essas moradas no sentido interior, né? O nosso mundo interior. O que seria isso? São os diferentes estados da alma quando a gente se encontra na erraticidade. Como assim, né? O que seria isso? Então, quando a gente faz a nossa passagem, né? A gente tem que pensar no desencarne como uma viagem para outro plano, né? Quando a gente chegar nesse momento, a gente pode estar num estado venturoso ou num estado desgraçado, né? Conforme é a nossa afinidade com aquilo que a gente vai se deparar no outro lado, né? Então, a gente pode estar sujeito a essas, né? Tanto no extremo quanto no outro, né? Num estado muito bom ou num estado muito ruim. E esses diferentes estados da alma, eles vão variar ao infinito, né? Então, pode ser, varia muito mesmo, né? Conforme estejamos mais ou menos depurados, né? E desprendidos dos laços materiais. Então, isso vai mudar a forma como a gente vai ver as coisas, as sensações que a gente vai experimentar e as percepções que a gente vai ter quando a gente estiver, né, do outro lado. Então, a gente sabe que o segredo está nisso, né? Nesse desprendimento dos laços materiais. Mas aí a gente não pode pensar somente no apego à matéria como coisas que a gente gosta, né? É muito mais abrangente. Tudo que envolve o nosso mundo e que a gente não conseguir se desligar, isso pode nos causar algum embaraço nesse momento, né? Quando a gente estiver, né, se deslocando para esse outro plano, no momento do nosso desencarne. E há espíritos, então, que não podem se afastar da esfera onde viveram, né? Então, a gente tem muitas narrações sobre os espíritos que não conseguem se desligar da matéria. Então, eles continuam aqui à nossa volta, né? Em perturbação e passando por dificuldades, né? Já outros elevam-se e percorrem o espaço e os mundos, né? Aquele espírito, numa condição muito melhor, ele não vai ter dificuldade nenhuma, né? Então, ele consegue fazer essa modificação de plano de uma forma tranquila, né? E pode ir, né? Vai ter a liberdade para percorrer, né, esse mundo espiritual. Há espíritos, então, que são culpados e vão ficar errando nas trevas, né? Vão para locais não bons, né? Por sua afinidade, porque estão, né, carregando muita culpa, porque realmente agiram muito mal, né? Então, acabam indo para lugares não bons, né? Já outros, os bem-aventurados, gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito, né? Então, chegam lá e conseguem perceber a grandeza que é o nosso universo, né? Conseguem ter esse caminho melhor, né? Já o mal, ele atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, isolado, né? Sem consolação, separado dos que ele tinha afeição, ele pena, né? Sob o guante dos sofrimentos morais, sobre, né, tudo aquilo que ele carrega de não virtude, né?
de misérias, né? E tudo isso vai acompanhá-lo, né? Vai acompanhar se a gente se encontrar numa condição assim. Já o justo, ele vai em convívio com aqueles a quem ama, pode, logo que desencarna, reencontrar com os que amou, né? E vai fruir, então, as delícias de uma felicidade indizível. Então, isso aqui é alguns exemplos, né, que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, para dizer, né, sobre as possibilidades que a gente tem quando a gente for para o outro lado, né? Então, essas muitas moradas, ela é o nosso estado, né, mental. E elas se refletem, claro, também no aspecto da onde a gente vai estar, em qual dimensão, né, na outra dimensão, em qual local que a gente vai estar. Então, a gente pode estar no umbral, né, um umbral mais denso ali, passando por sofrimentos, mas a gente pode também logo conseguir o auxílio dos espíritos superiores e conseguir ir para um mundo melhor, né, uma colônia de restabelecimento, um hospital, os planos transitórios, casas transitórias, para a gente conseguir fazer essa mudança de plano, né? E a gente que está estudando na quinta-feira o livro Obreiros da Vida Eterna, a gente vê lá muitos exemplos, né, sobre isso. E aí a gente vê o Dimas, né, a parte que eu acompanhei mais, não estou desde o começo do estudo com eles, mas hoje a gente está estudando atualmente o desligamento a gente viu do Dimas como teve algumas dificuldades por ele ser muito, não ter preparado a família dele, né? Então a família dele causa muita perturbação nesse momento que ele precisa ser desligado. Já o Fábio, né, outro exemplo ali que o livro narra, que não tem essa dificuldade, então acaba sendo tudo mais tranquilo, né? Então, esse livro ele traz alguns exemplos para a gente refletir sobre isso, né? Como pode variar o nosso, né, esse nosso momento de desligamento conforme a gente tem o nosso pensamento preparado para esse momento, a nossa família também precisa estar preparada, né? Então, é um conjunto de coisas que vão facilitar que a gente não passe por dificuldades quando esse momento chega, né? Já a gente também pode pensar sobre um outro aspecto, que são os mundos mesmo, né? E aí, se a gente contempla o universo, né? É só a gente olhar para o céu e a gente vê aquela dezena de estrelas que aparece para nós, alguns planetas, às vezes a gente consegue também ver, né? A olho nu. E aí a gente tem de 1 a 2 trilhões de galáxias, 100 milhões de sóis, estrelas, só na nossa galáxia, né? É um conjunto de astros que nos envolvem, né? E aí a gente não pode mais duvidar e achar que tudo isso foi feito apenas para a gente contemplar, né? Cada lugarzinho, cada um, a gente pode dar tchauzinho, porque tem gente lá nos outros mundos também vivendo, né? E apesar de nós, humanos, né, tentarmos, né, do planeta Terra, tentarmos a todo momento chegar em outro astro e ver, mas será que tem vida? E a gente não descobre nada, né? E acha, acho que não tem vida lá mesmo, né? Porque não tem água. Mas cada mundo tem sua realidade, cada mundo também tem o seu nível de progresso e vai abrigar, né, habitantes diferentes, mas todos espíritos. Então imagina, né, se só no nosso mundo aqui a gente tem 7 bilhões, né, 8 bilhões já quase, né, e vivendo no planeta, fora o mundo espiritual, imagina quantos espíritos tem no universo, imagina a grandeza de Deus que criou todos esses seres, né? Então, como a gente é pequenininho, mas como a gente tem algo a agradecer, né? Por a gente estar, por ter sido uma criação de Deus, né? Fazer parte desse mundo maravilhoso. Então, a ciência também estima, né, que apesar de ter, né, estudos aí com telescópios, e cada vez
ele vai descobrindo mais coisas, né? Vai aprimorando a visão, conseguindo descobrir mais. Hoje fala-se que não tem um universo só, a gente tem mais de um universo, né? Então imagina a grandeza que não é, né? A gente muito pequenininho não consegue chegar nessa grandeza, não consegue imaginar o que é o universo, a gente não tem compreensão do que é Deus, né? Mas a gente sabe que é algo muito, muito, de uma grandeza muito, né, infinita e um amor supremo por nós, né? Estar sempre criando nós, né, criando espíritos para desfrutar de tudo que a gente pode conseguir, né, de todo esse progresso que a gente consegue. E aí essa pluralidade, então, de mundos, né? Na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, pergunta, são todos habitados esses globos que a gente, né, tem no mundo? Sim, e o homem terreno está longe de ser, né, como a gente, né, supunha, né, que era o primeiro, né, que a gente era o mais importante, que a gente é que tinha que descobrir os outros mundos, né? E a gente ainda, né, a gente sabe que é muito, muito, muito mais atrasadinho, né? Diferentes categorias de mundos habitados, né? Então, o que a gente sabe sobre, o que já nos foi contado, né? Os mundos, então, eles têm várias categorias, né? Os mundos primitivos, mundos de provas e expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. E aí a gente também, no Evangelho segundo o Espiritismo, na época que ele foi escrito, né, compilado por Kardec, o mundo, né, até o nosso planeta como um mundo de provas e expiações. Mas então, se a gente está se aproximando do mundo de regeneração, se a gente é mundo de provas e expiações, a gente já foi mundo primitivo e a gente, né, a ciência já comprova que a gente teve, então, o início de habitantes, né, primitivos mesmo, a vida nas cavernas, né? Então a gente já passou por essa etapa e a gente, né, o progresso é incessante para todos, né? E no nosso mundo também só estamos aqui porque estamos afinizados com ele, né? Em algum momento não estaremos mais aqui. Esses mundos, então, primitivos é onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Então, nós podemos, né, estivemos em algum mundo primitivo para iniciar a nossa jornada. E aí viemos, né, caminhando, encarnação por encarnação, para poder, né, estarmos na situação que hoje estamos e continuamos caminhando, né? Nos mundos inferiores, a existência ela é toda material, né? A gente vai ter, é movido somente por paixões, por instintos, né? E a gente não tem quase vida moral, a gente não tem muita reflexão sobre o que é bem e o que é mal, né? Então, depois a gente já, né, vai caminhando para isso, né? Para uma evolução, e aí a gente começa a desenvolver o instinto, não só o instinto, né? A gente, pulei um monte de coisa aqui. A gente começa a melhorar, nos aprimorar, começar uma evolução moral mesmo e dar os nossos primeiros passos em direção a gente, né, ter esse melhoramento, né? Tá pulando. Alguma coisa do slide aqui. E os povos, então, na Terra, né? Foi numa dessas grandes imigrações, né, dessas colônias de espíritos vindos de outra esfera que deu origem à raça que se simbolizou como a pessoa de Adão, né? E por essa mesma razão chamada raça adâmica, né? Quando chegou aqui, né, a Terra já estava povoada desde alguns tempos já, né? Com a América, né, pelos povos indígenas, né, os povos mais selvagens, a gente já tinha, né, claro, os habitantes. Então, isso somente a Gênesis fala para a gente saber que a gente não veio todos descendendo de Adão, né, como se esse é um mito para a descrição aí dessa nossa origem, mas a gente não teve somente essa origem, né, não foi somente dos povos que vieram de outros planetas, né, a gente teve
alguns que iniciaram a jornada aqui na Terra também, né? E a Terra, então, primitiva para mundo de provas e expiações, esse marco está narrado na obra O Consolador, que fala que a virada da Terra para mundo primitivo, para mundo de provas e expiações, ocorreu então com a chegada então dos capelinos, né? Mas é claro, né? O progresso ele nunca é de um dia para o outro, né? Não é um marco assim, chegou, pronto, né? Tudo de uma vez e a gente se modificou, né? É todo um processo de evolução e que vai vai séculos, né? Cada modificação nossa, a gente sabe, né? Que tudo demora, né? Tudo não é de um dia para o outro. Igualmente vai ser a nossa mudança também, né? A gente também vem recebendo, né, habitantes de outros planetas mais evoluídos para nos auxiliar, né? E aí a gente consiga passar por esse processo de regeneração de forma melhor. E no mundo de expiação e provas, né, o mal predomina, né? A gente tinha uma destinação muito maior por um mal, né? A gente está passando aí por um período de últimas chances de alguns espíritos e por isso que a gente vê algumas, né, pontos ainda muito atrozes, mas tudo isso são as benesses do Criador para tentar ver quem consegue uma evolução, né? É tudo uma escola para a gente conseguir evoluir. Então a gente não quer deixar ninguém para trás, a gente quer que todos evoluam, claro, né? Mas aos poucos a gente, né, tem que ir melhorando e somente permanecer aqueles que tiverem em condições e em sintonia, né? Os mundos de regeneração, onde as almas ainda têm que espiar, adquirir novas forças, repousar as fadigas da luta, né? Porque elas são mais brandas, né? A gente não vê tanto sofrimento quanto no mundo de provas e expiações, né? Mas a gente não vai estar ainda no mundo feliz, né? Onde o bem é que supera o mal, né? E aí é algo que a gente, né, vai mais, né, um longo caminho até chegar nesse estágio na Terra, né? E os mundos celestes ou divinos, que são as moradas dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura, ou seja, somente o bem, né? Não temos mais as manifestações de mal, né? Há também mundos transitórios, que são mundos particularmente destinados para os espíritos errantes, né? E eles são os mundos realmente temporários, né? Apenas para eles podem ser prisões também, onde eles, né, ficam ali para algum tipo de evolução desses espíritos, né? Mas não é um mundo destinado realmente a cumprir com aquelas etapas do mundo, né, que a gente viu ali dos 5 tipos de mundos. E dos mundos que a gente já ouviu falar, né, ou seja, aqueles que nos rodeiam mais perto, Júpiter e Saturno são os mais evoluídos que a Terra, são mais evoluídos que a Terra. Isso também nessa obra Obreiros da Vida Eterna, e no próprio Livro dos Espíritos também fala de Júpiter, sobre eles serem mundos mais evoluídos que a Terra. E Marte sendo um mundo mais primitivo que a Terra. Então, a gente fica buscando, né? Vamos chegar em Marte para ver o que tem lá. Ele é mais primitivo que nós, né? Então, não há nada que vai nos agregar, né? Em termos de evolução que a gente busca, né? O Sol, ele não é um mundo habitado por seres corpóreos, mas é um lugar de reuniões de espíritos superiores, né, que podem se destinar para lá, né, e vão irradiar seus pensamentos para os outros mundos, né? É um local como se fosse de comando, né, onde eles decidem ali os destinos, o que é necessário para cada mundo. Deixa eu ver se está nessa parte aqui.
E aí, nessa narração do livro Obreiros da Vida Eterna, fala assim, ó: compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para atingirmos as pegadas de Asclépios, que é um dos espíritos superiores que vem conversar com eles. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Estão dizendo que Asclépios, provavelmente ele já aspirava, então, por estar em mundos melhores, né? Já que ele era bem mais evoluído. Então, falando sobre isso, sobre Júpiter e Saturno serem esses mundos mais evoluídos. Vou ler aqui. E aí, ele, dando continuidade a esse diálogo, fala que os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados a divinas assembleias que regem o nosso sistema solar, né? Então, quem mora em Júpiter e Saturno, né, aspira por algo melhor também, né? Esse é o progresso, a gente vai estar sempre, né, caminhando para esferas melhores. E aí ele fala assim: o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos, né? Então, a gente, né, todos os mundos à nossa volta, cada um tem o seu destino, né, e a sua finalidade e a sua evolução. Acho que é isso. Essa parte. E a constituição física, né? Todos os mundos têm a mesma constituição física, nós vamos achar as pessoas iguais a nós, né? Não, né? Cada mundo tem a sua constituição física diferente, né? A gente não somos da mesma, somos todos do mesmo fluido universal, mas cada um com a sua constituição própria, né? Que vai dar essas condições próprias para cada habitante, né? Para cada necessidade de mundo, né? E aí ele fala, né, apenas que a constituição física não é a mesma para todos, os habitantes terão uma organização diferente, né? Então, sem dúvida, entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar, né? Então, nos mundos mais evoluídos, não há necessidade, por exemplo, da gente ter um estômago grande, porque a gente não tem essa necessidade de deglutir de intestino grande, né, de deglutir alimento da forma que a gente faz, né? Então, tudo se modifica, né? O cérebro maior, porque usa mais, né? Então, tudo isso vai se modificando conforme a nossa, né, situação. E da mesma forma, né, os espíritos, a gente sabe que no próprio nosso mundo a gente não tem, né, todos a mesma hierarquia, né? A gente vai galgando os degraus, né? E aí a gente passa por vários estágios, sendo espíritos imperfeitos, depois bons espíritos e espíritos puros, um dia seremos, né? E aí a pergunta também no livro dos Espíritos, se a gente vai passar todas as nossas existências na Terra. Não, né? A gente não vai acompanhar assim, né? A hora que a Terra for, a gente vai ficar aqui para sempre, né? Em algum momento a gente vai aspirar por essa mudança de mundo, né? E aí a gente fala-se tanto no mundo de regeneração sobre essa questão de que muitos espíritos não vão conseguir acompanhar o progresso do mundo e vão ser exilados, assim como hoje, em algum momento a Terra recebeu os espíritos de capela. E, né, de fato isso ocorre, né? Mas sempre por misericórdia, né? Então, você não conseguiu acompanhar essa evolução, como, né, muitas vezes na escola é assim, né? Não conseguiu acompanhar nessa classe, vamos para uma outra classe onde você tem mais condições de acompanhar. E da mesma forma nós, né? E mesmo aqueles que permaneçam no mundo de regeneração, se não conseguirem o acompanhar, né, também podem voltar para o mundo de provas e expiações, né? Não necessariamente para o mundo primitivo. O mundo primitivo é aquele que
realmente é muito resignado ao mal, então ele precisa se colocar numa situação de dificuldade para, né, realmente ter o seu, começar, né, recomeçar o seu processo. Mas há também a possibilidade de ir para outro mundo de provas e expiações também, né? Aquele que não acompanhar também pode ir para essa outra questão, né? Essa outra possibilidade. Tudo nunca por um castigo, né? É sempre algo para nosso melhoramento, para que a gente consiga, né, se adequar e evoluir, né? Estar afim, né? A gente sabe que e Deus também coloca muitas vezes isso, né? Aquele espírito de luz próximo da gente, e daí não precisa ser uma porção não precisa ser a metade do mundo agora, precisa ser espírito já regenerado para que a gente acompanhe. Não, às vezes poucos espíritos, a exemplo de Paulo, né, que conseguiu uma grande modificação à sua volta, a exemplo de Chico Xavier, a gente precisa de poucos exemplos para que a gente consiga, né, se mirar nisso, né? Então, não há necessidade numerosa desse compartilhamento desses espíritos conosco, né? Poucos já conseguem nos dar, né, os caminhos, né? E aí os espíritos, depois de haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se nesse sem jamais terem passado por aqui? Sim, né? Porque é uma continuidade, né? À medida que vamos avançando, vamos integrando aquele mundo que nos afiniza, né? É claro que a gente também acaba não se afastando daquele núcleo familiar que a gente precisa ainda, né, se restabelecer, né? Então, vamos agora colocar você, eu vou para um outro mundo, esse aqui eu não quero mais vir, né? Não é assim, né? A gente acaba convivendo ainda com aquilo que a gente precisa superar, né? Mas, além da Terra, a gente tem infinitos mundos de provas e expiações, né, no universo. E aí eu também não acreditava em reencarnação quando tinha a sua idade, né? O menino fala pro Senhor, né? Ou seja, a gente tem que acreditar nisso, né? Primeiro ponto é isso, saber que a gente vai reencarnar, né? Não tem progresso sem essa etapa, né? E aí, com pequenas diferenças quanto às particularidades, exceção feita das modificações orgânicas, né, que cada um vai ter, a forma humana nos depara entre os habitantes de todos os globos, né? Então, é mais ou menos parecido, né? Não há muita diferença na questão de ser um formato. Por isso que a gente é humano, né? A gente é espírito do planeta Terra hoje, mas a gente é humano, né? E aí essas são algumas fontes, né, que eu utilizei ali para buscar algum dado para o estudo da noite de hoje, mas o que eu gostaria que a gente sempre ficasse dentro de nosso pensamento é isso, né? A gente tem que estar em afinidade, né? Se a gente quer coisas boas, a gente tem que estar em afinidade com aquilo que é bom, né? Então, pensamento bom, ação da vontade, ação dos nossos atos, e aí a gente consegue ter uma nova morada na casa do Pai, né? Seja aqui, seja lá, né? Seja onde for, essa morada vai ser boa, mas isso depende só de nós, né? Então, por hoje, nossa reflexão termina por aqui. Espero que alguém, né? Se alguém tiver algum comentário, quiser compartilhar aí algo que saiba sobre isso, né? Eu busquei alguma coisinha, né, para a gente poder buscar, né? Mas o conhecimento a gente nunca termina, né? Graças a Deus, esse é o bom, né? A gente estuda, a gente aprende alguma coisa e a gente sempre tem o que aprender, né? Sempre tem novas coisas para buscar. Porque a gente sempre sai mais confiante, né? Como Jesus disse, não turbemos o nosso coração, não nos deixemos essa aflição tomar conta de nós, porque aí a gente começa, né, a parar a nossa evolução, ficar, né, em constante comunhão com aquilo que a gente não quer, né? Então,
Tudo está dentro do que a gente pensa, tudo está dentro daquilo que a gente quer para nós, nossa vontade, nossa busca incessante pelo bem, né? Que a gente nunca se esqueça, todo dia a gente consiga alimentar essa nossa vontade, né? Hoje eu vou ser melhor, né? E aí assim a gente acaba, assim seja, né? Acaba sendo. Certo? Meus queridos, ninguém quer mais comentar nada? Alguma dúvida, alguma coisa que talvez eu possa responder? A nossa preocupação tem que ser assim com o nosso agora, né? Nosso melhoramento agora. Não se preocupar para onde vai depois. Porque depende do que a gente é agora, para onde a gente vai. Sim. Né? E não é escolha nossa também. Para onde a gente vai, não é escolha nossa. E se eu penso também, se a gente, às vezes, né, em algum momento a gente tiver deparado, mas tal pessoa vai ter que ir para lá, que a gente não entenda nunca isso como uma condenação, né? Algo ruim, seja nós, seja alguém que a gente ama, né? A gente, às vezes, essa pessoa vai ter que passar por isso, né? Nós somos puxados, né, como um imã. Eu já falei isso até em palestra, né, que eu fiz, que nós somos puxados, como um imã. Nós somos atraídos conforme a nossa faixa de vibração. Então não adianta a gente pensar que eu vou morar em Júpiter, que eu vou morar em não sei. Nós não sabemos, depende da nossa faixa de vibração e das nossas necessidades de desenvolvimento espiritual, né, de crescimento. A gente é atraído para onde a gente precisa ir, onde está no nosso nível de vibração. Não adianta a gente não adianta querer... se preocupar e querer escolher também. Não temos essa condição, né? Não temos. E tudo é um estado e uma escolha, né? A gente pode estar, às vezes, em volta de uma realidade completamente distorcida e ruim, mas ainda assim dentro de nós estarmos numa condição boa, né? Sim. A gente tem que aprender a florescer onde a gente é colocado, e às vezes a gente é colocado aqui, em um lugar aqui que a gente pode escolher o rumo que a gente quer tomar. Sim, ainda estamos em tempo de escolher sempre o melhor, né? Quando tivermos em vida é sempre uma oportunidade, né? Então, vamos encerrar então os trabalhos da noite, né? Da exposição do tema, agradecendo profundamente a Deus, nosso Criador, por tudo que Ele nos proporciona de possibilidades, né? Cada dia que a gente acorde, que a gente lembre, né? Essa é a nova chance que eu tenho para modificar, né, a minha realidade e a realidade dos que estão à minha volta. E aí a gente pode sempre contar com o nosso anjo da guarda, que sempre nos intui ao melhor. Gratidão por tudo que tu nos dá. Você sempre consegue uma pontinha de luz para junto de cada um de nós. E assim a gente vai cada dia passando por cada obstáculo a fim de um dia nos tornarmos espíritos melhores. Que tudo à nossa volta possa nos dar esse ânimo, né? Que a gente encontre motivos para sorrir a cada dia, motivos para agradecer, sermos felizes, proporcionarmos a ação do amor ao nosso entorno e que possamos voltar para as nossas casas, para as nossas rotinas, mas sempre com o pensamento de que Jesus nos acompanha e que Deus nos ama profundamente e que assim seja. Assim seja.